Olá, milionários! Vamos continuar, né, nossas conversas hoje, nosso terceiro encontro, Senhor Mercado, Psicologia do Investimento. Senhor Mercado foi uma criação do Benjamin Graham, foi o primeiro que criou uma forma de investir no mercado financeiro. As pessoas antes, elas investiam por dicas. Olha, eu acho que tal ação vai subir. Hoje, por exemplo, pegando o exemplo de hoje, inteligência artificial. Então, está na moda, está coisa boa aí que vai acontecer. Então, tinha gente que chegava e falava, vou comprar então tal empresa porque alguém falou que vai ser boa essa empresa de inteligência artificial. Aí as pessoas corriam e compravam. Elas não tinham um critério para poder comprar, um estudo para poder comprar ação, coisa que é imprescindível. Para você investir, você tem que saber, né, em que você está investindo, para saber o porquê você vai investir, até quando você vai investir. É muito comum esse tipo de pergunta para mim, Rodrigo, que ação comprar? Está na hora de vender? Então, isso daí é uma resposta que, no próximo encontro, nosso quarto, espero que eu dê para vocês, que vocês guardem bem. Tá? E o Benjamin Graham foi o primeiro que criou a ideia de investimento por valuation, ou seja, comprar ações baratas para esperar a valorização. Não é a estratégia que a gente vai seguir, a gente segue a estratégia de renda passiva, que é receber rendimentos pelas ações que nós temos, mas foi a primeira forma de sistemática, científica de investir. Ele criou um conceito que a gente usa mesmo para ações de dividendos, que é a margem de segurança. O que é isso? Se o preço da ação justo é R$30, então R$10, fala R$10 que é mais fácil. É R$10 o preço de uma ação, então você vai comprar até R$7. Você deixa uma margem de 30%, porque o preço da ação pode cair. Tá bom? Então, isso seria uma margem de segurança. Então, mesmo para ação de dividendo, a gente vai procurar a ação mais barata do que ela vale, porque o mercado é irracional. O Benjamin Graham criou também essa frase, que o mercado é maníaco-depressivo. Convém observar que estudiosos do mercado financeiro, acadêmicos do mercado financeiro, eles falam que o mercado é inteligente. Como assim? Então, se a ação que eu estou dando de exemplo vale R$10 e você vai comprar, ela estiver a 15, então, na verdade, ela vale 15, porque se o mercado está pagando 15, é o preço que ela vale, o mercado sabe o valor correto. Mas isso, eu não sigo essa linha, eu sigo a linha de Benjamin Graham e do melhor discípulo dele, que é o Buffett, né? Porque o que acontece? Você tem incoerências no mercado. O mercado, esse nome genérico, é formado por pessoas, e as pessoas, elas são emotivas, elas não são racionais. Logo, você não pode esperar racionalidade onde você tem seres humanos. Tá? Então, a gente vai se aproveitar exatamente dessa característica dos seres humanos serem emotivos em vez de racionais, né? Para que possamos fazer melhores investimentos, tá bom? Então, o objetivo hoje é a gente discutir qual o mindset, qual a psicologia para o investimento. Tá certo? Okada, ele ensina que algumas características a gente nasce tendo e outras a gente desenvolve com o tempo. Eu não sei, por exemplo, se eu sou uma pessoa, se eu nasci paciente, mas eu acredito que eu tenho muita paciência. Tá? Então, com certeza, a química me ajudou a desenvolver essa paciência, que o trabalho de laboratório tem que ser paciente, e a gente vai aprimorando. Eu procurei aprimorar isso ao longo do tempo, e eu acho o tempo um fator muito importante, inclusive nos investimentos, tá bom? Para mim, a principal virtude de um investidor é a paciência. Eu vou falar de várias aqui, mas eu já falo qual que para mim é a principal. Outras coisas, né, que talvez eu não tenha nascido, eu procurei desenvolver com o tempo, parece que a gente estuda, e principalmente colocar em prática. Não adianta você estudar também se não aplicar. Então, o Okada também tem uma frase que eu acho bem interessante. Conhecimento sem aplicação é mera forma de divertimento. Né? Ele fala muito de pragmatismo. Pragmatismo é você praticar o que você faz. No mercado financeiro, costuma chamar, colocar a pele em jogo, skin the game. Né? Então, é você seguir pessoas que fazem o que elas falam. Né? Bom, estou falando demais, vamos começar, né, propriamente o nosso encontro. No encontro passado, nós falamos de ativo e passivo. Tá? Então, de forma geral, ativo é o que nos gera renda.
E passivo é o que nos tira renda. Tá? Então, eu tinha até perguntado a questão do carro, como se era ativo ou passivo. Na verdade, desvantagens de você ter o carro, ou seja, porque o carro ele é um passivo. Tá? Então, você vai ter a depreciação do carro. Né? Você saiu com o carro da concessionária, você já perde 10% do valor do carro. Você comprou um carro R$ 100.000. Saiu com o carro, você já desistiu, vou devolver. Você voltou, a concessionária te compra o carro, pagando menos. Tá certo? Não sei se você tem lá uma semana para poder fechar o negócio, tal, se enquadrar nisso aqui, você devolve sem perder nada. Mas se você sair com o carro, resolver revender para a concessionária, você já paga 10% a menos. Tá certo? Bom, então nós temos a depreciação, você vai também, você se considera, né, que você vai pagar IPVA, isso não tem como fugir, você pagar IPVA 2% do valor, né, do carro. Seguro, acho importante andar com o carro com seguro, né? Você paga para não ter dor de cabeça, mas tem pessoas que não pagam seguro, tá? Então não vou considerar como uma despesa obrigatória. Agora, lavar carro, eu mesmo lavo o carro, beleza, se não lavar você tem uma despesa, tá? Você tem troca de pneu, isso aí não tem como você fugir, troca de óleo, você não tem como fugir, a manutenção do carro. Então, por isso que o carro é um passivo, a gente tem ideia que é um ativo. Comprei, é meu, eu tenho um bem, sim, você tem um bem, que te gera despesa, tá certo? Então, esse é o ponto. Eu comprei um carro, vou usar para Uber. Pô, parabéns, aí legal, aí você está gerando, vai ter as mesmas despesas que eu falei, mas vai te gerar renda. Então, aí vai ser um ativo. Então, a despesa que você tem, você vai computar enquanto você vai receber do teu trabalho. Tá? Então, no final das contas, você tem que ter lucro, senão não vale a pena você ter o carro de aluguel. Tá bom? Agora, isso aí também, é importante ter, até agradeço a Nathalie, que ela veio, né, conversar comigo. Poxa, bacana, professor, eu estava pensando em comprar um carro, mas depois de ter visto isso aí com o meu companheiro, a gente até reviu. Eu até falei, bacana, vocês são jovens, pode pegar aí a bicicleta elétrica, muito mais barato aí, melhora a mobilidade, tá bom? Que é até interessante, que o Luiz até perguntou para mim se eu andava de ônibus. Pô, eu ando de hoje, andei também. Já pegou deslotado? Já, várias vezes, quando eu era jovem. Pego também. Hoje eu me dou o luxo de poder escolher horários, né, ou pelo menos ônibus, esperar o ônibus passar, se estiver muito cheio eu não pego. E onde eu moro tem uma razoável variedade de ônibus. Diferente, tem pessoas que moram em locais que, por exemplo, o aplicativo não vai. Então, para esse caso, talvez a pessoa tivesse que ter um carro. Né? Cada situação é uma situação. Eu tenho um conhecido, que ele até já também participou do projeto, mas ele falou comigo, Rodrigo, você não leva a mal, não, eu sei que carro é um passivo, é despesa, mas eu gosto, é meu brinquedo. Pessoal, o cara quis pagar para ter, comprou carro, tem carro novo, então esse é de cada um. Agora, é importante você saber que é um passivo, não é um ativo, tá certo? Porque a ideia de você acumular, né, renda é você saber de onde vem a renda passiva, né? Porque a ativa é o trabalho. Tá? Você está estudando, trabalhando, isso é um investimento. Principalmente quem é jovem está estudando aí, perfeito. O melhor investimento que você faz é em você. Mas aqui a proposta nossa é que você também entenda como gerar uma renda que você não precise trabalhar para ter essa renda. A renda passiva. Por isso que encontro passado, renda passiva e renda ativa. Cada um sabe onde seu calo aperta. Então, por isso que até eu falei rapidamente sobre onde gasta, onde pode economizar. Que o principal é você adaptar a tua realidade. Cada um tem sua realidade, como eu falei. Né? Eu falei de locais, por exemplo, que não passa aplicativo, o ônibus é difícil, então às vezes a pessoa vai fazer força para ter um carro. Tá bom? Foi o meu caso no passado. Hoje eu não tenho carro, mas eu já tive carro, eu cheguei a ter 2 carros até. Né? Então, deixava um com minha esposa e tinha um outro. Mas eu trabalhava indo de uma escola para outra, o horário era muito apertado, não tinha aplicativo, acho que mesmo se eu tivesse, seria talvez complicado eu pegar aplicativo para chegar na escola correndo de outra. Então, logo quando eu pude, eu comprei um carro, tá certo? Mas hoje eu posso me dar esse luxo aí de andar de ônibus, ando muito a pé também, até meia hora, 40 minutos, se for andar de um bairro para outro, eu até gosto de andar. Eu pego o ônibus, pego o aplicativo, quando eu vou viajar eu alugo o carro. Até brinco lá, chego na concessionária, escolho lá um brinquedinho. Eu vou nesse agora quero ir naquele. Mas cada um adapta a sua realidade. Hoje eu gasto bem menos que se eu tivesse o carro próprio. Mas, como eu falei, dá para eu adaptar onde eu moro aqui. Eu ando, né, 10 minutos. Eu moro perto da UFES, tá certo? Então eu ando 10 minutos para minha casa quando eu desço na UFES. Tem um ônibus que para aqui pertinho, quase na porta da minha casa. Só que ele passa de 40 em 40 minutos. Então é mais limitado.
tá certo? Mas, enfim, eu consigo me virar bem. Minhas filhas pegam o aplicativo, quando elas precisam, elas têm a motinha elétrica delas também, assim a gente vai, tá bom? Mas então, enquanto passado, resumindo, a gente falou sobre ativo e passivo, tá certo? Bom, vamos lá. Hoje, poesia aqui de Bocage, eu gosto particularmente desse poeta. A ingenuidade. Ingênuo, tem conta de ti. No mundo há muitos enganos, eu sei porque eu sofri. Os bons padecem 1000 danos, julgando os outros por si. Né? Então, aqui, o que acontece? No mundo há muitos enganos. Eu acho que tem a ver com o que a gente vai fazer, né? Vai ver hoje aqui nesse encontro. Eu sei porque eu sofri. Né? Então, você aprendeu e com isso daí você conseguiu melhorar, né? Você conseguiu melhorar como investidor. E aí eu acredito que a ingenuidade é você não saber que existem muitos enganos e você ter sabedoria de errar e corrigir seu erro. Tá? Isso faz parte do processo de aprendizagem, processo de crescimento. Então eu não conheço ninguém que nunca errou. Tá? Graças a Deus existe o erro. Agora tem a diferença entre você errar e desistir, você errar e permanecer no erro, de você errar e corrigir, aprender. Por que eu errei? Então, por isso que eu também falo que o fracassado, ele sempre bota a culpa nos outros. Ah, por que você não teve sucesso? Ah, porque meus pais não me ensinaram. Ah, porque meu chefe era ruim. Ah, porque eu não tive oportunidade de estudar. Justifica. E a pessoa que vence, ela supera tudo isso que eu falei. Simplesmente, quando acontece algum problema, ela, como eu posso resolver isso? Como eu posso superar isso? E supera e segue em frente. É simples assim. A diferença para mim do fracassado e do vencedor é essa. Então é você errar, mas aprender com os erros. Né? Todos os bilionários que eu vou citar aqui, que eu tenho citado, em algum momento eles faliram. Tá bom? Só que eles fizeram o quê? Eles melhoraram a forma de investir e persistiram. Então eles tiveram persistência, mas deixaram o tempo também trabalhar, porque eu já falei que paciência é uma virtude. Né? Tem até um ditado, né, que a paciência é a virtude dos reis. Acho bem interessante esse ditado. Bom, vamos lá. Aqui, Isaac Newton, um dos grandes gênios da humanidade, tá? Eu até coloquei aqui, ó, na turma avançada, que tem essa turma que estão fazendo 6 encontros, a turma iniciante. Depois tem mais 6 encontros na turma que a gente chama de avançada, e a gente discute carteiras mais a fundo de dividendo, tá? Tipos de carteira que você pode criar, as carteiras de quem está participando, e a gente também fala sobre golpes, tá? Porque você nunca vai ser um grande investidor se não souber também evitar perda, tá? É muito importante saber ganhar dinheiro, mas igualmente importante é não perder. Então você tem que conhecer os golpes, porque na verdade os golpes da antiguidade eles continuam se repetindo. Eu até morri de rir, até coloquei, acho que eu comentei com vocês, que eu coloquei até no grupo lá de permanente, das pessoas que fazem esses encontros e depois querem continuar discutindo sobre investimento, a gente tem um grupo no WhatsApp, e eu coloquei uma pirâmide que fizeram aqui no estado. Olha só, eu já vou dar um spoiler para vocês que o esquema Ponzi, né, que foi a primeira pirâmide conhecida, que esquema Ponzi e pirâmide tem uma pequena diferença, mas geralmente se generaliza como pirâmide. Esse esquema Ponzi, ele prometia em 45 dias, se investir 45 dias com o Charles Ponzi, né, que criou esse esquema, isso em 1929. E 1920, desculpa. Você investia durante 45 dias e recebia, ao final dos 45 dias, 50% de lucro, que é um baita lucro. Né? Pô, os caras fizeram aí, há uns meses atrás, estourou uma pirâmide aqui no estado, que os caras prometiam em 45 dias 300% de retorno, cara. Eu não aguentei, cara, eu chorei livre. Falei, cara, os caras estão 100 anos depois, os caras fazem um golpe pior do que o próprio Ponzi fez, em termos de ofereceu mais ainda, né? Conseguiu oferecer um valor extremamente alto para 45 dias. Primeiro que ninguém pode garantir retorno, gente, de investimento. Segundo lugar, 50% de retorno em 45 dias é muita coisa. Tá? 20% ao ano é muita coisa. Isso o Buffett, por exemplo, consegue, que é um baita investidor. Os caras bons aí de investimento, eles conseguem 20% ao ano. Tá certo? Mais ou menos.
Então, você tem em 45 dias só 50%, cara, você vai pensar que é piada, né? Se as mentes mais brilhantes do mundo não conseguem, cara, o cara vai te prometer isso aí. Agora, 300% apelou, tá? Então, cara, eu ri muito, cara, não aguentei. Pô, pessoas perderam dinheiro, foi triste, cara, depois de 100 anos, mais de 100 anos, o cara fazer o mesmo esquema oferecendo uma rentabilidade maior ainda, cara, não. Então, por isso que a gente estuda golpes para evitar esse tipo de coisa. Vocês poderem rir igual eu estou rindo também, porque quando me ofereceram, eu fiz isso. Eu ri só quando ofereceram para mim. Mas vamos lá, vamos continuar. Ó, Newton, ele falou, eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Então, foi um gênio, tá? Todo mundo aí já estudou na escola o Newton, e ele tomou um golpe, tá? Que foi em 1779. Tá? Foi um golpe que foi a Companhia dos Mares do Sul. Tá? Então, o Newton ele colocou uma grana lá, depois eu lá conto a história melhor, toda a Companhia dos Mares do Sul, e falo do Newton. Mas para falar assim rapidamente, ele colocou um dinheiro, investiu nessa empresa, que o governo inglês tinha começado essa empresa, vocês terem uma ideia. Então, não era coisa assim totalmente sem lastro, né? E o Newton foi lá, investiu, ganhou uma grana, ganhou tipo assim, 6 vezes o que ele investiu. Mas aí, quando ele tirou o dinheiro, as ações continuaram subindo. Aí ele falou, poxa vida, eu estou perdendo, né? Chama até FOMO em inglês, FOMO, que traduzindo é medo de ficar de fora, né? Aí ele voltou. Ele entrou, investiu de novo, colocou o dinheiro que ele ganhou, o lucro e todas as economias dele. Aí, mais ou menos uma semana depois, ele perdeu tudo, a pirâmide ruiu. Aí ele teve um prejuízo que em 2020 era da ordem de 4 milhões de libras, cara. Então, uma libra está R$ 7 mais ou menos, são mais ou menos 28 milhões de reais ele perdeu, valores atuais, né? Então, é isso aí. Então, é por isso que é importante você conhecer a psicologia do investimento. Vocês vão ver, quando eu falar em ciclos de mercado, que o Newton ele saiu bem um pouco antes do pico, e depois ele voltou próximo do pico. Então, quando chegou no pico, depois cai, entendeu? A bolha, ela estoura. Então, esse foi o erro dele. Bom, aqui, Howard Marks, né? Já comentei sobre ele, tá? Ele também, classe média, mais ou menos, abriu a empresa dele de investimento e virou bilionário através de investimentos. Ele é uma particularidade, porque ele não investe só em ações, ele ganhou muito dinheiro mexendo com renda fixa, só que ele faz trade, né? Ele especula com renda fixa, ele não investe em renda fixa, não existe bilionário de renda fixa. Colocou o dinheiro na renda fixa e ficou bilionário. Aí ele faz jogadas, ele consegue fazer jogadas com renda fixa, vamos dizer assim, simplificadamente. Né? Aí ele fala aqui, o mais importante é a psicologia, né? Se fosse de matérias de escola, que o mais importante é a matéria psicologia. Pois o preço de um ativo, né, ou seja, um bem, pode estar desabando no curto prazo, sem que haja perda nos seus fundamentos, ou seja, simplesmente pela loucura das pessoas, de estar vendendo alguma coisa boa. Tá? Então, o Howard Marks está exatamente batendo no conceito que nos cursos tradicionais eles ensinam, que é mercado eficiente. Eu também sou contra, estou longe de ser milionário igual esses caras, mas eu discordo também que o mercado é inteligente, simplesmente porque tem um ser humano. É igual a questão de ideologia, cara. No papel, comunismo, capitalismo, tudo é bonito, cara, religião. Agora, quando você vai ver na prática, não é bem assim, porque no final das contas não existe capitalismo ou socialismo, ou religião ou não. Existem pessoas, e as pessoas elas têm suas falhas, seus defeitos, seus erros. Então, uma coisa é o que deveria ser, outra coisa é o que é. Tá? E aí já dou essa dica também para vocês. O mercado financeiro é o que é. Não interessa o que acha ou deixa de achar, na verdade, isso pouco importa. O que importa é o que você faz. Tá? Então não adianta você falar bonito e agir feio. Você vai ter um resultado feio. Resumindo, é isso. Por isso que eu sou fã do mercado também financeiro, ele escancara a realidade das coisas. É o resultado. O que você fizer realmente, você vai ter de resultado. Não tem enganação, né? O mercado de ações é o mecanismo de transferência de riqueza dos pacientes, né? Quer dizer, quem tem paciência, aos impacientes. Tá certo? Não, aqui está o contrário. Desculpa, hein, gente? É o inverso. Dos impacientes para os pacientes, tá? Desculpa, vou ter que acertar isso aqui. Tá fora de ordem. Quem tem paciência ganha dos impacientes. Aqui é o Warren Buffett, que é o maior bilionário
não, é um dos maiores bilionários, mas em termos de ações, ele é o maior bilionário do mundo, é um dos maiores do mundo, em termos de investimento em ações, ele foi bilionário só, né, investindo em ações, tá certo? Recomendação de livro, aqui já exatamente a biografia autorizada dele, Bola de Neve, tá certo? Obviamente, tá, quem me conhece sabe que eu vivo falando que a gente vive um mundo de mentira. Então, se a biografia é autorizada, não vai ter podre dele, nem nada, no mistério e vê isso. Mas você lê e filtra, né? É o que você está lendo ali. Tenta tirar o melhor. Também, o livro nunca vai falar tudo que ele faz, nem tudo que ele não faz. Tá? Mas te dá uma ideia. Sempre é bom você estar estudando. Só estou fazendo uma observação que é importante você ler, mas o livro nunca vai ser uma verdade, porque tem vários vieses por trás de se publicar um livro. Tá? Então, por isso que você lê e tem isso em mente, procura tirar o melhor e adaptar. Tá? Leitura é uma forma de arte, tá? Então também tem a ver com o que Okada prega. Né? Então, no caso, é uma literatura específica. Okada ele via pintura, leitura, filmes, peças teatrais, né, como obras de arte, que a obra de arte ela melhora a sua saúde como um todo. Então, ele incentivava, tá bom? Então, faz parte aqui, é a coluna do nosso teórica, né, dos nossos encontros. É Mokti Okada, que eu aproveito também para recomendar livros e filmes. Então tá. De acordo com o visto no encontro, né, que a gente viu até agora, explica a frase do Buffett de que o mercado transfere renda do paciente, do impaciente para o paciente, tá bom, gente? Isso aqui eu até peguei a inversa aqui, tá? Transfere renda do impaciente para o paciente. Para o paciente, tá certo? Então, quem tem paciência vai receber a renda que o impaciente deixou na mesa, tá certo? Então tá aqui, impaciente aqui, do impaciente para o paciente, tá? Bom, aqui o Warren Buffett nunca depende de uma única fonte de renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte. Então, para a maioria de nós que estamos aqui, né? Você está estudando, está certo, é investir em você, você melhora com o estudo a sua capacidade de conseguir emprego e a renda também que vai ser oferida por esse emprego. Esse é o objetivo de estar estudando, né? Senão não vale a pena. Por isso que é um problema quando você fala numa sociedade estatizada, igual no socialismo, porque você estudando ou não, você ganha mais ou menos a mesma coisa. Qual incentivo você tem de estudar, né? Mas, enfim, você precisa de incentivos. Você está estudando, porque você vai ter mais chance de emprego, você vai receber mais também quando você fizer isso. Tá? Então, por isso que é um investimento. E a partir daí, você vai poder poupar mais do que você pode hoje. Faz parte da lógica. Eu falei com vocês no encontro passado, né, falei dos R$30, você guardar por mês. Então, como estudante, até dá para fazer uma força e conseguir. Tá certo? Não dá 10, não dá R$30, guarda 20, guarda 10. Mas com o tempo você trabalhando, vai aumentando sua renda, você estudando, trabalhando, vai aumentando sua renda, você tendo ideia que é renda passiva, renda ativa, né, tendo uma vida pensando em acumular renda passiva, então você não vai mais juntar R$30 por mês. Você pode juntar 300, você pode juntar R$3.000 por mês, por aí vai, isso é o limite. Tá? E quanto mais você conseguir poupar, a bolsa já te dá uma boa rentabilidade. Lembra, quanto tempo você vai poupar, qual rendimento você vai ter nesse investimento e quanto você vai investir por mês. Então, você trabalhando, melhorando tua renda, tá? E aí pode ser também, eu não quero fazer faculdade, não quero estudar mais. Beleza, você já trabalha, cria uma segunda fonte de renda. Então, você paga suas contas e cria mais uma sobra para você poder investir. Enfim, aí, de novo, cada um sabe onde o calo aperta, onde quer chegar. E a ideia é, quanto mais você puder guardar, investir, mais retorno você tem. Tá certo? Bom, então aqui o Buffett está falando, né, criar uma segunda fonte que é renda passiva. Então ele orienta você fazer o que eu estou falando. Trabalhando, você tem sua fonte de trabalho, você vai guardar dinheiro para poder investir e no futuro ter uma renda passiva. Na verdade, logo depois de você investir já passa tempo. Estou falando assim, uma renda passiva que você possa se aposentar, que é a nossa proposta aqui. Então isso aí vai demorar tempo. Tá? Sim, vai demorar mais ou menos, depende da pessoa.
Cada um sabe onde seu calo aperta, cada um sabe o que pode fazer, o que quer fazer para chegar a esse ponto de independência, tá certo? Que não é de uma hora para outra, não é fácil, se fosse todo mundo fazia, né? Ou pelo menos a grande maioria, né? Mas é uma coisa possível, não é nada impossível. Vários exemplos que vocês estão vendo aí de pessoas que atingiram essa meta. Eu busco essa meta também, e não precisar confiar em governo. Já falei que eu não confio em governo nenhum. Então eu quero confiar em mim. Tá? Tanto é que nem para investir eu peço conselho para ninguém. Eu estudo e faço meus investimentos. Se errar, erro por mim mesmo, aprendo e melhoro da próxima vez. Tá bom? Então aqui, Buffett falando de criar renda passiva. Tá? E só um detalhe, teve um CEO aqui que ele fez o projeto e tem 60 e poucos anos. Aí ele falou assim, Rodrigo, eu vou ter que ficar na frente do computador, igual eu vejo no filme, o dia todo, mas não, aquilo ali é trading, cara. Aquilo ali são os caras, realmente aquilo existe, mas são pessoas que são especializadas em ganhar no curto prazo. Tá? Não é por isso que a proposta de investir em dividendos vai ocupar você pouco, porque você já tem uma fonte de preocupação, que é estudar ou trabalhar, ou os dois, tá? Estudar e trabalhar. Então, por isso, você não pode gastar tempo com outra coisa. O tempo que você gasta é mínimo. Então, uma vez por semana, você dá uma olhada nas suas ações, ou dá uma olhada no mercado em geral, vê notícias. Isso é ótimo, tá bom? Isso é ótimo, é importante, mas não é obrigatório. Todo dia, então, nem se fala. Todo dia eu vejo o mercado, tá? Mas não é uma obrigação, porque eu tenho que estudar, eu gosto de estudar, e tudo é prioridade. Podia estar vendo futebol, podia estar vendo qualquer outra coisa, mas eu tiro um tempo para poder ver. Vejo também outras coisas, gosto de ver documentário, gosto de ver, vejo as notícias também para saber o que está acontecendo, né, em fontes de preferência não tradicionais, né, eu fujo da manipulação que os caras fazem aí, mas eu tenho que saber o que está acontecendo, ter noção do mundo, ser alienado. Agora eu tiro tempo também para poder estudar investimento. Bom, vamos lá. A qualidade não determina o risco, o preço que se paga sim. Então aqui é outra coisa. Você vai ver muito YouTube falando, não, o preço que se paga numa ação não importa. Tá? Importa sim, eu sou dessa linha. Porque quanto mais barato você compra uma ação, mais ação você compra. Consequentemente, você aumenta teu patrimônio, principalmente o nosso foco, renda passiva. Se dividendo é parte do lucro da empresa que é distribuído a quem tem ação, quanto mais ações você tiver, mais você vai receber. Esse é o segredo. Então, obviamente, se eu compro uma ação por R$7, eu vou comprar mais do que se eu comprasse a 10, igual o exemplo que eu falei da margem de segurança. Tá certo? Então, essa é que é a brincadeira aí. Tá? Comprar barato. Preço importa. Sempre preço importa. Tá? Sempre o preço vai importar. Uma coisa pode ser boa ou ruim, depende do preço que está sendo pago. Tem empresa, por exemplo, a WEG, WEG, é uma empresa do sul do país, ela é excelente, enfim, multinacional. Só que geralmente ela é cara, porque ela é uma ação que é considerada de crescimento. É uma ação que, por exemplo, se você comprasse ela hoje, não sei quanto está o preço dela, mas geralmente assim, você demoraria 500 anos para recuperar o valor que você comprou na ação. Tá uma coisa totalmente louca. Só que quem investe nesse tipo de ação acredita que no futuro a empresa vai crescer tanto que esses 500 anos se tornem em 5 anos. Ou seja, vai ser barato, vai valorizar 100 vezes aí nos próximos anos. Cara, eu acho isso aí futurologia, por isso que eu não invisto em empresa de crescimento. Tá? Eu mal consigo ver o presente, quanto mais o futuro. Tá certo? Mas existe, tem gente que paga e acha que é barato, inclusive. Tá? Então, isso aí é uma questão de crença. Eu não sigo essa crença. Para mim, preço importa. Tá? E Howard Marks também segue essa linha, né? E cito ele, que sabe muito mais do que eu de investimento. Aqui o Buffett, né? Ele falei, comecei minha pequena bola de neve muito cedo. Por que bola de neve? Inclusive é o título do livro lá. Porque, como eu falei com vocês, né, no encontro passado, quando você, Deus livre, fica devendo ao banco, você tem o quê? Juros em cima de juros, que são juros compostos. Então, sua dívida ela aumenta assim, absurdamente. Tá certo? Agora, você pode fazer isso positivamente, que é quando você compra ação, recebe dividendo, com esse dividendo você reinveste, compra mais ações. Tá bom? E aí o que acontece? Da próxima vez que você for receber dividendo, você vai ganhar mais dividendo, porque tem mais ação. Então você compra mais ações, e isso forma uma bola de neve.
Então, os investimentos são assim. Quando você reinveste seu lucro, você potencializa muito o resultado que você vai ter. Tá? No encontro que vem, eu vou mostrar isso graficamente. Então, aí ele fala, se tivesse iniciado 10 anos depois, estaria numa situação muito diferente. Sim, porque teria 10 anos menos de juros compostos, é uma diferença muito grande. Em outro lugar da colina que ocupa agora, né? Estaria menos privilegiado financeiramente. Portanto, recomendo aos estudantes que comecem o jogo um pouco antes. Tá bom? Então, na verdade, o Buffett, desde criança, ele já se virava para poder investir. Com 30 anos, ele já era rico, já, tá? Ele é de família classe média alta, né? O pai dele foi congressista, então ele é uma família classe média alta. Tá? O avô dele, se não me engano, era juiz, mas nos Estados Unidos não é tanta diferença de salário, né, igual aqui no Brasil. Mas, enfim, ele não era de uma família pobre, nem era rico. E ele, desde criança, já se virava para vender Coca-Cola, vender bala, entregar jornal, e ele era empreendedor. Até que ele começou a investir em ações, né? E continuou empreendedor com ações, porque ele compra empresas também, ele compra a quantidade de ações suficiente para ter o comando da empresa. Então, ele faz a empresa gerar mais lucro e compra outras empresas, enfim, tem várias empresas, e é sócio, por exemplo, por último, da Apple, ele comprou ações da Apple, ele tem muita ação da Coca-Cola, tem muita ação do McDonald's, tá certo? Mas ele, durante um certo tempo, ele foi rico, e principalmente depois de alguns anos, a fortuna dele assim, é exponencial. O aumento que se dá, procura estudar sobre juros compostos, vocês vão ver que depois de um certo tempo, o aumento é absurdo. É exponencial, faz assim, a curva assim, ó, tá? Quando você está investindo em ações. Então, você começa assim, vai subindo seu patrimônio, subindo. Aí chega um certo ponto, faz assim, ó, aumenta demais, dá uma explosão. Por isso que o tempo é seu aliado. Bom, vamos lá. Peter Lynch, tá? Também, que eu contei já para vocês, que carregava taco de golfe, né? Para ajudar a sustentar a casa. O pai dele morreu, ele era criança, né? No mercado de ações, o órgão mais importante é o estômago, não o cérebro. Então, ele está falando aqui, você não precisa ser um gênio para investir em ações. Você tem que ter estômago, você tem que ter frieza, você tem que aguentar, porque o nome do mercado é renda variável. Então, vai ter momento que você vai ver sua ação subindo igual um foguete e vai ter momento que vai ver cair igual um foguete. Então, você tem que ter frieza, você pegar a números, tá? Ver se vale a pena ficar com a ação ou não, né? Manter a ação ou não, vende ou permanece com ela, se isso é transitório ou não, até comprar mais ação quando ela cai. Tá? Então, isso aí é que está falando de estômago, você ter frieza. E não é para todo mundo esse mercado, tá? Então, é bom também ver se tem esse perfil. Você olhar um dia, sua ação valorizou 60% e no outro dia ela caiu 90%, por exemplo. Estou dando um exemplo assim, exagerado. Tá? Aqui, né, o jeito Peter Lynch de investir, tá? Vale a pena dar uma lida. Esses livros são de leitura simples, tá, gente? Não tem nada assim de excepcional, uma linguagem difícil. Não, vale a pena ler. Quanto mais você lê, mais você aprende. Como eu já falei, eu também invisto visando a carteira previdenciária através de dividendos, ou seja, ter renda passiva para não ter obrigação de trabalhar, tá certo? Eu não sou contra trabalho, eu quero trabalhar enquanto eu viver, eu quero trabalhar. Eu quero não ter obrigação de trabalhar. Para mim, trabalhar é uma graça de Deus, é uma permissão de Deus, é uma oportunidade de ser útil às pessoas. E o dinheiro é uma consequência. Então, a partir do momento que eu não tiver obrigação de conseguir dinheiro, eu vou até trabalhar com mais alegria, porque eu não vou ter obrigação de ter que levar aquele dinheiro para casa. Tá certo? Eu quero trabalhar enquanto eu tiver saúde, eu quero trabalhar. Deixar isso claro. Mas eu não quero ter obrigação de trabalhar. Hoje eu tenho obrigação, senão eu não pago minhas contas. Tá? E aqui o Buffett também, né? Você não precisa ser um cientista de foguetes. Investir não é um jogo que a pessoa com QI de 160 ganha da pessoa com QI de 130. Não, por isso que exatamente eu criei esse módulo para mostrar qual o mindset, né? Você tem que ter, qual a mentalidade que você tem que ter como investidor, quais as ferramentas em termos de habilidades você tem que ter. E não necessita realmente de uma inteligência acima da média, não. Você sabendo fazer as 4 operações básicas já serve, tá bom? Para você se dar muito bem no mercado financeiro. É mais importante isso que a gente está vendo, o aspecto comportamental, tá bom? Aí o Peter Lynch falou aqui, também achei interessante, nunca converto minhas ações em dinheiro, pois dessa forma sairia do mercado. Por que ele fala isso?
Porque tem dia que, por exemplo, você passou o ano todo com o mercado em queda, tá certo? Aí o mercado o ano todo cai um pouquinho, e caiu, por exemplo, 50% o mercado, o ano todo, vamos supor. Mas tem um dia no mercado que ele vai subir 100%. Então ele vai, aquele 50% que você perdeu, vai te dar mais 50%. Se você não estiver no mercado naquele dia, quer dizer, você vendeu suas ações, você vai comprar no dia seguinte, aí já era, você perdeu a valorização, que é naquele dia que vai dar 100%, no dia seguinte já não tem mais, tá bom? Então, por isso que é importante, a gente não sabe nunca quando o mercado vai cair ou vai subir, a gente não consegue ver o futuro, por isso a gente investe, deixa lá. Se o mercado está na alta, a gente pode vender parte das ações, botar em renda fixa, comprar fundo imobiliário, investir em imóveis, qualquer outra coisa. Agora, quando o mercado cai, você pega o dinheiro que está na renda fixa, você vende um imóvel, se for o caso, tá? Ou pega o aluguel do imóvel que você usar para outra coisa e reverte para comprar o quê? Mais ações. Então a brincadeira é essa, está barato, compra, está caro, vende. Quando tiver também o mercado super valorizado, você não vende todas as suas ações, você vende as que estão mais valorizadas, mantém as que valem a pena. Você nunca sai totalmente do mercado, mas você vai trabalhando essas oscilações, tá bom? Então, de novo, tá? Já vários estudos foram feitos. Então, mesmo mercado em alta, o mercado subiu 100% durante o ano, mas, na verdade, ele caiu 80% 362 dias do ano. 3 dias do ano deu a diferença para ele poder valorizar 100%. Tá? E se você estivesse fora, você tinha perdido essa valorização. Entendeu? Aqui, esse cara, ele foi especulador. Tá bom? Jesse Livermore. Não está aparecendo aqui direito, como eu já expliquei para vocês, é porque quando passa o PowerPoint para a plataforma, dá uma desconfigurada. Essa conferência web. Mas a conferência web grava, né? Outras plataformas não gravam gratuitamente, então por isso que a gente usa a conferência web. Jesse Livermore, ele foi um camarada que ele várias vezes ele quebrou e várias vezes ele ficou... seria bilionário hoje. Pra vocês terem uma ideia, quando teve a quebra da Bolsa de 29, ele apostou que ia ter a quebra, ele ganhou o equivalente hoje, só naquele momento, 100 milhões de dólares. Tá? Muito interessante o livro dele, tá certo? E mesmo não sendo para o investimento que eu estou sugerindo para vocês, que é o investimento em ações de dividendo, ele, poxa, é assim, eu fico impressionado, o livro é de 20 e poucos, que ele escreveu o livro dele. Tá? Então, 100 anos mais ou menos, já tem que ele escreveu o livro. O único livro, ele escreveu um livro só. Tá? E eu lendo assim, é como se estivesse vendo hoje as coisas acontecendo. Ele descreve com detalhes assim impressionantes como o mercado variava, como ele era manipulado. Até hoje é muito útil a leitura. Fiquei bobo quando eu li o livro dele. Tá certo? Bom, mas ele falando aqui, depois de passar muitos anos na Wall Street, ganhar e perder milhões de dólares, e foi verdade, acabei de contar para vocês, tá? Quero dizer que não foi meu raciocínio que o trouxe, e sim minha paciência. Então, a paciência que trouxe o dinheiro dele. O Jesse Livermore, vocês terem uma ideia, ele era da roça, do campo, né? Então ele não teve um estudo formal, acho que ele estudou até terceiro ano do ensino fundamental. Mas ele era muito bom em matemática. Ele criou o método de análise gráfica, de você investir em ações pela variação da ação, não pelo fundamento, se a empresa é boa ou não, coisa que eu vou explicar para vocês, que chama análise fundamentalista. É que eu uso de passagem. Eu tento até usar análise gráfica, mas eu não sou bom de análise gráfica, não. Mas eu uso a análise gráfica junto com o fundamentalista. Eu escolho a ação pela qualidade dela, que eu vou explicar para vocês no encontro que vem, mas aí quando eu vou comprar, eu procuro analisar graficamente se é um momento bom ou não para comprar. Tá certo? Eu sou muito ruim nisso, digo de passagem. Muito ruim, mas eu tinha escolher a empresa boa, vejo o preço bom para ela, com margem de segurança, eu já uso, né? Então eu tento só ganhar um pouquinho mais ali, comprar um pouquinho mais barato, num momento um pouco melhor, tá? Mas graças a Deus, eu já fiz o dever de casa, já fiz o principal, porque na hora que eu vou comprar, por análise, só depende de análise gráfica, cara, eu tava danado, eu não sou bom, não. Já li livros, eu estudei análise gráfica, mas não sou bom, não. Esse cara, ele conseguiu ser Nossa, cara, era muito bom. Deu muita grana. Vale muito a pena. Eu vou citar mais dele aqui daqui a pouco. E ele fala da paciência, né? Então é outro aí, ó. Mesmo em outra área de investimento, mas um grande investidor. Aqui,
tá? Uma dona de corretora falou com o Jesse Livermore, que ele começou, na época, de novo, final dos anos 20, Benjamin Graham, ele começou a criar uma metodologia para se investir em ações, que eu já falei com vocês, né? Que chama Value Investing, que é investimento em valor. Comprar ação barata e vender quando ela estiver cara. Mas como você sabe que ela está barata ou não? Então ele criou uma forma de valuation, ou seja, dar valor para a ação. E com isso ele colocava 30% a menos para poder comprar, chamado margem de segurança. Falei para vocês, tá? Mas o Jesse Livermore, antes do Benjamin Graham lançar o livro dele, tá? Uns 10 anos antes, pelo menos, ele, desde garoto, ele começou a entender a oscilação do mercado. Então ele ia nas corretoras e ele apostava lá, né, comprava ação, fazia trade, né, que é comprar barato, vender caro. E ele ganhava muita grana. Aí teve uma corretora que ele foi, que ele ganhou $3.000. Pô, isso é mais de 100 anos atrás, era grana pra caramba. Aí o dono da corretora falou, para de negociar na minha corretora. Aí o levou, né, no segundo andar da corretora, que era a sala dele, né, o dono da corretora, mas ia todo mundo negociando, né, dentro da corretora, não era online igual é hoje. Aí ele falou, existem 300 todos ali na sala de investimento, eles sustentam a minha família. Eu falei, você está tirando o meu lucro aí, você, com esses $3.000 em 2 semanas, foi $1.500 em cada semana, né, o Jesse Livermore ganhou. Aí até que o camarada chamou e falou, isso aí que você ganhou de lucro é meu lucro do mês, pô. Você está tirando dinheiro da minha família que esses trouxas deixam aí. Porque os caras chegavam lá e apostavam sem ter método, sem ter, como se fosse aposta, né? Como se fosse um cassino. Então, entenda, investir em ações não é cassino, tá? Então, você tem que estudar. Estudar o quê? Próximo encontro, eu vou falar para vocês. Tá? E aqui, falando desse pessoal, eles perdiam direto, mas eu coloquei apego, né? Até foi uma mudança que eu fiz, né, para essa turma, né? Você evitar o apego. Depois eu vou até falar que o Cada fala que egoísmo e apego são as causas dos males humanos. Todos os problemas da humanidade estão ligados a isso. Aqui os caras esperam, não, mas agora eu ganho, é o viciado, né? Ele não tem um método. Você tem que saber também perder e parar. Você tem que, até quanto eu posso perder? Você tem que ter o chamado gerenciamento de risco. Tá bom? Então você tem R$100 para investir. Mas eu posso perder quanto desse R$100? Posso perder os R$100? Então é um tipo de investimento. Não. Desses R$100 eu posso perder 30. Então tá. Então você vai apostar lá, né? Fazer o seu trade, que não é o caso que eu vou ensinar para vocês. Mas aí você faz lá seu trade, perdeu R$70, tá? Desculpa. Tá com R$70, perdeu R$30, você para. Você para de arriscar. Cessou para aquele dia, você já teve a perda que você podia ter. Isso é gerenciamento de risco. Esses caras que ficam viciados, agora eu ganho. Geralmente eles falem, vão à falência, tá? Porque eles têm apego, eles não sabem a hora de parar, tá certo? Mas o método que eu vou ensinar para vocês, de novo, você não tem apostas. Você faz uma certa aposta, mas muito mais segura, porque você não está apostando em ganhar amanhã, você aposta em ganhar no futuro. E quanto mais tempo você tem à sua disposição, mais chance você tem de vencer. Tá certo? A brincadeira é essa daí. Então tá aqui, memória de operador da Bolsa, né? De Jesse Livermore. Na verdade, ele aparece Fabre, que é o nome que ele usou, o nome artístico, né? Pseudônimo que fala. Não sei o que ela Fabre. Mas aqui, essa versão está com Jesse Livermore. Incrível história de Jesse Livermore. Um livro muito bom, fica essa recomendação, sim. Tá? Que você vai investir aí R$30, comprar esse livro na promoção, ou comprar usado, enfim. O que são R$30 hoje? O tanto de conhecimento que você vai ter, fora as horas que você vai passar se divertindo lendo o livro. Uma leitura agradável, interessante. Ele conta a história dele desde criança até o auge dele profissional, tá certo? Ele, infelizmente, ele se suicidou com 40 e poucos anos de idade, né, porque foi uma vez que ele não conseguiu mais se recolocar no mercado, ele entrou em desespero, ele não estava mais conseguindo dar a volta por cima, igual ele fez pelo menos 3 vezes, aí ele se suicidou, infelizmente. Mas deixa muita lição no livro dele. Esse aqui, Dácio Bazin, é o único livro no Brasil que fala de investimento em dividendos. Tá? O Barsi seguiu essa linha, foi até amigo do Dácio Bazin, mas o livro do Barsi em si, ele não mostra uma metodologia de investir em dividendo. O livro do Barsi eu não achei muito legal, li também, tem esse livro também, comprei também para ler,
vale a pena, não é que não vale a pena, mas ele não esclarece como investir em dividendos. Ele conta histórias, né, e tal, conta da vida dele, mas o Dácio Bazin não. E o legal do Dácio Bazin, assim como o Barsi escreveu agora, já é bilionário, tem pelo menos, a última atualização que eu vi, tem 4 bilhões de reais o Barsi, todos construídos na Bolsa de Valores, apostando em ações de dividendo. Né? O Barsi, vocês terem uma ideia, o pai dele também, por um acaso, igual o Peter Lynch, faleceu quando ele era bebê ainda, até mais novo que o Peter Lynch. Então a mãe dele foi trabalhar numa época difícil, né, para a mulher ter colocação no mercado, foi morar assim, um local bem pobre mesmo, e foi trabalhar para poder sustentá-lo. Ele desde criança também ia para o cinema, a mãe trabalhou no cinema um tempo, ele ia para o cinema porque a mãe trabalhava na bilheteria, ele ia vender bala lá e tal para fazer um extra, enfim, ele batalhou bastante e através do investimento em dividendos ele ficou bilionário. Tem muito vídeo dele no YouTube, vale a pena, eu até vou colocar no grupo lá um vídeo ele explicando por que investir em dividendos. Esse cara é muito fera mesmo, e fala uma linguagem boa, simples de entender, e o que é legal, tanto do Dácio Bazin quanto do Barsi, é que os caras já estão bilionários. O Barsi está passando para a filha dele, né? Está propaganda da filha dele, está seguindo para explicar a metodologia dele. Mas o Dácio Bazin não. O Dácio Bazin, ele já estava milionário, que seria bilionário hoje. Então ele escreve livro e fala assim: não interessa se vendeu ou não, eu quero falar a verdade. Vocês estão entendendo? É diferente de um jovem escritor, que, será que meu livro vai ser aceito? Lembra que eu comentei com vocês, tem vários vieses quando você vai escrever um livro? Eu já escrevi livro, já escrevi apostila, então eu sei como é que é. Então, tem muito assim, se eu falar isso, qual vai ser a repercussão com as pessoas, entendeu? Tem muita gente que fica preocupada com isso, principalmente quando você é jovem, ainda tem uma carreira pela frente ainda. Esses caras estavam consagrados, não gostou do livro, não compra, entendeu? Ele não vai escrever um livro para te agradar, para você comprar, e vai mentir no livro para te agradar. Ele chega e fala o que ele acha mesmo, e rasga no livro dele. O Barsi, de certa forma, ele faz isso também, em algumas partes do livro. Mas o Dácio Bazin, sim, um livro assim, muito transparente, da verdade. Tá? E como eu falei, ele já escreveu, ele já era bilionário quando ele escreveu o livro, então estava pouco se danando se o povo ia gostar ou não do que ele estava falando, se ia ter pressão política ou não, porque ele fala de órgãos, assim como o Barsi também, critica, por exemplo, a Comissão de Valores Imobiliários, tá? que regula a Bolsa de Valores, entendeu? Fala da Bolsa, critica, fala de fraudes, cita exemplo, entendeu? Esse cara seria hoje um influencer. Né? Ele escreveu no único jornal que tinha na época, né? Na época não tinha internet, tá? Só lembrando isso. Então a gente comprava jornal em papel ainda, né? Nem digital, não tinha internet igual tem, né? Hoje. E ele escreveu para a Gazeta Mercantil, que era o único meio de divulgação de finanças do Brasil, tá certo? Na verdade, livro de ação, antes dele teve um livro que eu até consegui na internet, tá certo? O autor, o cara foi bilionário também, só que ele escreveu um livro só e desapareceu, você nem encontra na internet, que era uma coisa dos anos 60 o livro, tá? Então, em 92, se eu não me engano, o Bazin escreveu especificamente de dividendos. Mas só tinha um livro no Brasil até então falando sobre o mercado, que é esse que eu citei, que ele até cita no livro dele, e eu pesquisei, tem um título muito doido, nem consigo repetir para vocês. Eu fui pesquisar e consegui, e baixei e li. Bom, é basicamente isso daí. Então vale muito a pena isso desse cara. Ele fala, são apenas necessárias as operações matemáticas básicas para se investir no mercado. Somar, multiplicar, dividir. Tá? O Barsi idem, cara. O Barsi usa planilha, usa computador. Tá? É o que eu vou explicar para vocês. Por isso que eu sigo esse método, que é um método simples. Tá? Existem métodos bem complicados de investir, até computador quântico. Tá? Mas não é o que eu vou explicar para vocês, não. Aqui, tá? É uma reportagem que eu achei bem interessante, a história, na verdade, essa reportagem é histórica, eu já li também livros sobre isso. Né? Personagem do mercado, Merton e Schultz, o Nobel por trás da queda do LTCM. Tá? Isso aqui, gente, veja só, esses dois camaradas e mais uma equipe, tá? Esses caras ganharam o prêmio Nobel, tá bom? E ainda trouxeram pessoas do mercado financeiro para trabalhar com eles num fundo de investimento como eu vou falar para vocês, de risco, de gerenciamento de risco. Eles criaram uma forma de precificar a opção. Opção são apostas que se fazem no mercado financeiro, de queda ou subida de uma ação. Tá bom? Pode ser hedge, né? Pode ser seguro. Na verdade, o melhor uso é esse daí, seguro. Mas mais para frente, quem tiver interesse mais, eu explico
sobre opções. Tá? Mas eles criaram uma forma de precificar a opção. Aquele Thorpe, que eu comentei com vocês, ele já precificava a opção antes desses caras que ganharam o Nobel. Ele até ajudou, de certa forma, esses caras a ganhar o prêmio Nobel. Só que ele não ganhou porque ele preferiu ganhar dinheiro do que expor o que ele fazia. Para ganhar o Nobel, tinha que ter publicado o que ele fazia. Ele preferiu continuar investindo e fazendo. Ele conseguiu antes desses caras. Foi um gênio, aquele Thorpe. Um gênio. Só que ele preferiu focar no investimento que ele fazia do que ter fama acadêmica, apesar que ele foi professor universitário de matemática e física. Bom, ele largou depois, só por conta dos investimentos. E esses caras aqui, eles ganharam muito dinheiro no primeiro ano, depois eles quebraram. Detalhe, eles ganharam o prêmio Nobel por precificar risco, né, botar valor, né, e cuidado, investir com cuidado em risco. E aí eles perderam tudo na quebra da Rússia, que ocorreu em 98. É muito engraçado isso aí. Então, eu estou mostrando isso aqui, gente, não é que não é importante estudar, é importante estudar sim. Eu estou falando que o estudo não é o principal. Então, essas características que nós estamos vendo aqui são mais importantes do que o estudo em si. Como eu falei, esses caras eram doutores em economia, Nobel, tá certo? E faliram. Resumindo, é isso aí. Aqui, eu gosto muito do Roger Werner, né, que é um dos sócios da Trigo no Capital. Ele tem live, inclusive, bacana vocês acompanharem. São demoradíssimas, né? O cara às vezes fala 1 hora de uma empresa, mas em detalhe ele fala, então é bacana acompanhar. Ele destrincha a empresa, destrincha o relatório da empresa, se está boa, se não está boa. Então, trimestralmente, ele publica no YouTube vídeos, né? Então, estudos mostram que, no longo prazo, os dividendos representam a maior parte do ganho. Então, a questão que eu falei com vocês, tem a valorização da ação, você reinvestir os dividendos. Então, resumindo, é isso daí. Até coloquei aqui, ó, o Roger Werner fala isso, e Basin também. Você vai potencializar o investimento quando você reinvestir os dividendos. E aí, vem uma definição, Sir Maynard Keynes, tá bom? Esse camarada ele foi professor de economia, mas ele foi bilionário também, porque ele skin the game. Ele investia, ele ensinava economia, mas ele investia no mercado financeiro. Então ele sabia a prática, ele colocou em prática e ele foi muito rico e muito famoso. Tem vários livros dele que são estudados em economia, né? Então ele fala, o que é investir? Projetar renda por meio de dividendo. O que é especular? Adivinhar o comportamento do mercado, fazer aposta. Então não é que se abomina especular, não. Tem gente que especula aí com opção, inclusive que eu falei, tá certo? Tem o Luiz Fernando Roxo, tem o mestre dos derivativos aí, você vai encontrar no YouTube, são caras bons. Eu tive aula com os dois, inclusive, quando fiz pós-graduação em finanças. Eles investem em especulação, tá? Com opções. Você tem aí vários traders, né? Alguns traders, vou falar assim, porque são poucos que conseguem ganhar dinheiro com especulação. Tem gente que ganha, tá? Mas aqui, o que eu estou chamando vocês é para investir. Projetar renda por meio de dividendo, tá bom? Então, achei legal essa definição do Keynes. Tá? Keynes, para ter uma ideia, ele é do século XVIII, tá? Vocês terem uma ideia. E já definia bem, até hoje continua isso daqui valendo. E aqui está a foto do Keynes, né, já consagrado, tanto como investidor, como professor universitário. Não invente nem adivinhe o que o mercado está fazendo. Descubra empresas que você compreenda e concentre-se nelas. Isso aqui eu acho fantástico, né? Adivinhar. Então, o futuro, eu não tenho a mínima presunção de adivinhar o futuro. Como assim adivinhar o futuro, Rodrigo? Essa empresa vai explodir no futuro. Ela está ruim hoje, mas ano que vem, daqui a 10 anos, ela está excelente. Não sou eu que vou fazer isso aí. Eu vou analisá-la hoje, porque eu vou investir hoje. Vou olhar o passado para ver, né, ter uma ideia do comportamento dela, que ela também o passado passou. Então, eu vou analisar hoje se vale a pena investir nela e vou até fazer uma projeção do que possa ser o futuro, mas eu nunca vou poder investir pensando no futuro, porque o futuro não chegou ainda. E o futuro pode mudar. Tá certo? Então, por isso que eu acho interessante isso. Deixar isso claro, que achei bacana de ter falado, que eu penso assim também.
Outra coisa, quantas ações eu devo ter? Não, você vai começar investindo uma ação só, já adianto para vocês. Você vai comprar essa ação enquanto ela vale a pena. Quando ela não vale a pena, você vai analisar, tá? Eu também vou explicar isso para vocês, se vale a pena vender ou parar de comprar e começar a comprar outra. Tá bom? Então, agora, quanto à quantidade de ações que você deve ter, aí Peter Lynch fala, né? Ter ações é como ter crianças. Você imagina, cara. Não se envolva com mais do que você consegue lidar. Tenha 3 ou 10 empresas, porque você tem que acompanhar as empresas. Então não adianta você ter muita ação, porque você não vai conseguir acompanhar todos, já que a gente não vive só para isso. Outra coisa também que eu já adianto para vocês, quando você distribui muito, porque tem essa teoria também, né, de formação de portfólio, você comprar várias ações para diminuir o risco. Tá, isso existe, você diminui o risco, mas você diminui também a sua rentabilidade. Você vai ganhar menos também. Então, 3 a 5 ações, eu acho que é o ideal você ter para investir. Mas isso no futuro. Começa com uma e aos poucos você vai aumentando sua carteira. Não começa comprando logo. Pegar lá o pouco que você tem para investir e compra 5 ações de vez. Não. Eu não aconselho a fazer isso, não. A diversificação é a proteção contra a ignorância. Né? Quando você não sabe o que você está fazendo, então você compra várias coisas para, se der certo, deu, se não der, um aqui compensa o outro. Tá? Faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. Né? Então, concentre seu investimento. Essa é a regra. Isso, né? Para isso você vai estudar também. Você não vai fazer apostas arriscando tudo num investimento só. Não fazer o que amamos em nome da ganância é uma gestão ruim de nossas vidas. Então, é o que eu já falei com vocês. Né? Então, você enriquecer também sem fazer o que te faz bem, também não acho que vale a pena. Inclusive, estar com pessoas que nós gostamos, oferecer momentos bons para as pessoas que nós gostamos, né? Pagar um jantar, um almoço, comprar um presente, oferecer um passeio. Então, isso aí faz parte da vida também. Tá? Isso é uma coisa pessoal, eu aconselho a vocês a praticar isso também. Eu podia ter muito mais dinheiro hoje investido do que eu tenho, mas eu não abri mão de viajar, de investir. Eu compro roupa até em brejoba, não ando também com roupa velha, rasgada também. Ninguém que está olhando para mim merece passar por isso, tá certo? Eu não fico também, um ano inteiro sem cortar o cabelo todo grandão, porque também ninguém merece ficar me vendo andar desse jeito, tá? Então, você ter a noção de viver razoavelmente bem, até porque o tempo não volta. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, né, para fora do país e eu fui com pessoas que eram bem mais velhas do que eu, que estavam viajando pela primeira vez. Né, e o pessoal às vezes não aguentava nem andar direito, coitado. Tinha um vovô, uma das viagens que eu fiz, que ele toda hora ia para o banheiro, tadinho, ele tinha limitação para andar, toda hora dava diarreia no vovô. Cara, eu falei, cara, como é que eu vou aproveitar, cara? Viajar tendo que parar toda hora no banheiro, não conseguir sair de perto do banheiro. Horrível. Tá? Então, o tempo não volta, gente. Também dose isso daí. Tá? Então, não ao apego, né? Pensar só em guardar dinheiro. Né? Viva. Quando alguém vê o vizinho ficar mais rico, começa a evolução natural da bolha. Bastam 3 coisas para a sua formação: os inovadores, os imitadores e os idiotas. Né? O Warren Buffett ele usa aqui uma frase bem ácida, né? E os idiotas. Por quê? Porque tem gente que vai entrar só no final de um ciclo econômico, aí esse cara quebra. Esse aqui ganha pouco, mas ganha, tá? Pouco em relação a esses daqui. Quem consegue perceber primeiro o ciclo ganha muito. Ganha também quem imita os inovadores. Ou ganha menos, depende de quanto começa a imitar. Agora, os casos que chegam no final, esses aqui perdem dinheiro. Tá? A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Tá certo? E aí, né? Então aqui eu botei até a cara da mulher com inveja, né? E inveja nasce do egoísmo. Então tem gente que se dá mal nisso aí também. Foi o caso do Newton, né? Já estou até antecipando, mas falei com vocês que ele ganhou muito dinheiro, aumentou 6 vezes quanto ele tinha investido, mas aí tirou o dinheiro, falou, já está bom, esse lucro já está bom para mim, tirou o dinheiro, mas viu que os amigos dele que tinham investido continuaram ganhando dinheiro. Aí ele ficou com inveja dos amigos, entrou e perdeu tudo, que ele perdeu o que ele ganhou, ele botou mais dinheiro ainda. A economia da vida toda dele, praticamente, ele colocou e perdeu tudo. Aí que ele falou aquela frase, né? Eu consigo calcular o movimento dos astros, mas não consegui imaginar a loucura das pessoas, né? Porque foi exatamente a especulação que aconteceu na Companhia dos Mares do Sul.
Bom, seja cuidadoso quando todos estiverem eufóricos e seja eufórico quando todos estiverem cuidadosos. Você fazer sempre o contrário, evitar o efeito manada. Aí eu coloquei aqui, né, que apego. Apego é o efeito manada. O que é o efeito manada? É alguém grita no cinema, fogo! E sai correndo. E as outras pessoas simplesmente saem correndo atrás, sem nem verificar se realmente tem fogo ou não. Por quê? Porque alguém correu. Simplesmente, isso é efeito manada. Você fazer alguma coisa porque outras pessoas estão fazendo. Então, isso aqui é um apego. A pessoa fica com medo. Então, lembra, as pessoas não são racionais. A gente tem que estudar para ser racional, mas a natureza humana não o é. Então, essas pessoas saem correndo, elas precisam parar, pelo menos procurar verificar. Alguns instantes que elas parassem para ver se realmente tem incêndio ou não, não ia custar a vida delas, mas simplesmente elas saem correndo, porque alguém que saiu correndo e gritou. Tá certo que estava tendo incêndio. Pode até ser que não foi de maldade que a pessoa fez isso, mas a pessoa interpretou mal, achou que era incêndio, saiu correndo, todo mundo vai atrás dela. Tá certo? Então, isso é efeito manada. No mercado financeiro acontece isso. Às vezes uma ação está subindo, artificialmente, inclusive, está sendo manipulado o preço dela, e muitas pessoas correm para comprar porque ela está subindo. Da mesma maneira que, quando ela começa a cair, muitas pessoas vendem, porque simplesmente ela está caindo o preço. Tá certo? Ou seja, as pessoas estão saindo da ação, o preço cai. Pessoas comprando ação, o preço sobe. Tá? Isso é efeito manada. Isso é um apego. A pessoa tem medo de ficar de fora. Tá? Tem até uma expressão, né, em inglês, FMO, né, que é o medo de ficar de fora. Né? Então, as pessoas elas correm com isso. Então, isso é um apego. Aqui, não seja torcedor. Tá? Então, eu já falei com vocês, a gente tem que usar racionalidade. Deixa a torcida com os outros, tá bom? Deixa a torcida se quiser para futebol, deixa a torcida para o beisebol, basquetebol, qualquer coisa. Mas investimento não tem torcida, senão você está propenso a perder dinheiro. Então, isso aqui é clássico, clássico. 31/10/22, né? Lula ganhou para a presidência da República. Aí a ação da açaí é supermercado, tá? Grupão de açúcar, tá bom? Subiu 4,94%. Renner, que é a loja de departamento, né? Roupas, subiu 6,41%, tá tudo subindo, né? Nesse dia. CVC Brasil, que é de turismo, subindo 7,80%. Essa jornalista, tá bom? Ela vibrou. Oh, isso é porque o Lula ganhou, tá vendo? Eu sou lulista e o Lula ganhou por causa disso, as ações estão subindo. Ela misturou torcida com análise. Supermercado, loja de departamento, loja de turismo, agência de turismo, chama varejo. Varejos são áreas que não se investe para dividendo. São áreas bem complicadas de investir. Você tem que saber investir. Por quê? Porque como é fácil você abrir uma loja de turismo, uma agência de turismo, por exemplo, você não tem muita margem para cobrar caro. Por quê? Porque você tem concorrência elevada. Tá certo? Consequentemente, se você passa um probleminha e você não tem um caixa, você quebra. É fácil quebrar, assim como supermercado, assim como loja de varejo. Se vocês pesquisarem Mesbla, Sears, várias, Ricardo Eletro, várias varejistas já quebraram no Brasil. É o que mais quebra, porque a margem de lucro é pequena, como eu acabei de explicar para vocês. Então, se você quer investir, você tem que saber investir bem. E não é o caso dessa senhora aqui, não tem formação em economia, tá? E à frente do telejornal, ela usou o viés dela. Falou, isso aí porque o povo está acreditando que agora vai tudo melhorar, o povo vai comer mais, então o supermercado está subindo por causa disso. Né? Vai ao supermercado, vai ver os preços hoje, como é que está, ver se o povo está comendo mais. Vai comprar mais roupa, né? Vai ter mais dinheiro para comprar roupa. Vai viajar mais, agora o povo vai viajar mais. Tá? E aí, sabe o que aconteceu? Olha aqui, ó. Olha aqui, qual foi a data que eu pensei isso aqui? Isso aqui, de 30,89, né? Tava, aqui é o grupão de açúcar, ó, açaí 3, né? Foi para 9,45, tá certo? Isso aqui foi no final do ano passado, setembro do ano passado que eu vi esse preço. Tá bom? Tá por aí. Hoje não mudou muito, não. Tá certo? Eu não me autorizei por causa disso. Loja Renner, também. Setembro do ano passado, 30,73, foi para 17,72. Quer ver CVC? Tá, então veja aqui a CVC. De R$ 7,06 foi para R$
R$1,90. Todos mais ou menos esse preço. Você vai pensar depois, eu dei uma olhada, tudo mais ou menos manteve o preço. Ou seja, quem investiu pela dica da torcedora, tá certo? Ela estava até na época na CNN, né? E já saiu, foi para Globo News e agora está no UOL. Né? Então, você vê que despencou, você ter perdido um dinheiro imenso. E detalhe, como esse setor de varejo, a competição é alta, a margem de lucro é baixa, paga pouco dividendo. Então, nem o dividendo esse povo ganhou, simplesmente perdeu o dinheiro. Tá? Então, Rodrigo, eu já não vejo imprensa tradicional. Eu acompanho jornalistas independentes, até youtubers, que trazem notícias e são independentes, ou seja, não ganham dinheiro do governo. Tá? Eu já acompanho há muitos anos, já não acredito nesses caras. E vai ainda moleque que não sabe de economia da dica de investimento. É nisso aí que você manipula o mercado. Então ela falou, estava subindo, ela falou, deve ter subido mais ainda no dia seguinte. Só que no longo prazo, que é o foco do nosso investimento, você teria perdido dinheiro. Tá certo? Bom, aqui, de novo, Thorpe, né, que eu já falei com vocês, um gênio matemático, usou a inteligência dele para ganhar dinheiro no mercado, que é um exemplo de um cara que estudou, praticou e conseguiu resultado. Tá bom? Oferecer explicações para mudanças de preços insignificantes é um evento recorrente em relatórios financeiros. Os repórteres muitas vezes não sabem, do ponto de vista estatístico, se uma flutuação de preço é comum ou rara. Aqui pegou aqui uma oração. Então, acho que está falando... o mesmo acontece para jogos de azar e trading. Tá certo? Então, você não tem certeza de como o mercado vai reagir. Tá certo? Aí você vai querer explicar como ele vai reagir, ou porque ele está reagindo de uma certa maneira. Isso aí é um chutômetro. Resumindo, é isso que ele está falando. Eu falo mais, né? Quem fala que não sabe só do ponto de vista estatístico, não sabe do ponto de vista financeiro mesmo, como eu acabei de dizer. O repórter não formou para isso. Tá? Mas o repórter acompanha a economia. Tá? Então ele tem um certo conhecimento. Até porque muitos deles não investem no mercado financeiro. Foi um repórter que acompanha o mercado financeiro, procura estudar por fora, que não tem formação para isso, e ainda investe, por isso ele também sabe como funciona, legal. Não é o caso, não estou aqui de cabeça, não consigo lembrar de nenhum que exista aqui no Brasil hoje. Tá? Tem o Ricardo Feltrin, que é um jornalista independente, ele investe. Tá? Ele tem até algumas dicas de vez em quando e tal, mas ele é jornalista fora das grandes imprensas. Já trabalhou na grande imprensa, mas não trabalha mais, por isso que eu acompanho. Tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês também, muitas vezes as matérias são plantadas, empresas pagam, vídeo Banco Master, está na cara e foi provado, Diário do Centro do Mundo, né, e os bastidores, parece até que Metrópolis recebeu dinheiro também, Folha de São Paulo, né, saiu agora por último. Porém, foi provado, né, na investigação, que Diário do Centro do Mundo, youtubers também, muitos influencers, chegaram a ganhar R$2 milhões para falar notícias positivas do Banco Master, assim como esse Diário do Centro do Mundo ganhou para não falar mal do Master, e esse bastidor também ganhou R$2 milhões para falar bem do Vorcário, do Banco Master. Tá certo? Isso aqui é provado agora. Foi uma coisa do passado, recente. Tá? Então, por isso, você tem que ter cuidado com a imprensa. Não confie no que você está ouvindo. Eu, particularmente, tá, eu até vejo alguns sites de notícias de investimento, mas eu filtro, como eu falei com vocês. Eu sei que ele pode ter mentira. E eu pago por fora relatórios de investimento. Assino, caso de análise, research, que eu vou até comentar na próxima aula. E aí, esses caras eu leio com mais convicção, eu defino por minha conta também o que eu vou investir. No final das contas, a decisão é sua. Você assume o seu risco, você vai carregar o erro, ou não. Tá bom? Porém, eu olho com mais atenção, por quê? Porque eles são independentes. Pelo contrário, eles querem me dar boas indicações, que eu estou pagando a eles para me darem indicações de investimento. Ao contrário de você ter de graça, nada é de graça na vida, tá, gente? Desculpa falar isso aí, mas nada é de graça. Não existe almoço de graça. É um ditado que tem no mercado financeiro, eu concordo muito. Bom, então está aqui o livro dele, né? Ele tem outros livros também, mas esse livro que eu recomendo para vocês, Homem para Qualquer Mercado. Tá? Eu comprei, por exemplo, por R$30 num sebo, tem 500 páginas mais ou menos. Foi o melhor R$30 dos últimos tempos que eu investi, foi esse livro aqui. Bom, aqui o Barcelona prefere ser o pequeno parceiro de grandes empresas do que dono de pequenos negócios. Então o que o Barsi fala?
Ele podia abrir uma empresa. Só que se ele pode ser sócio da Petrobras, do Banco do Brasil, né, através de comprar ações, por que ele vai abrir um banco, por exemplo, que é difícil, depende do governo liberar e tal? Ele não precisa fazer isso. Ele já tem banco, ele pode ser sócio. É isso que ele fala. Para que ele vai abrir um posto de gasolina, se ele pode ser sócio do Grupo Ipiranga, que tem, entre outras coisas, posto de gasolina. Está entendendo? Então, acho bem interessante esse raciocínio do Barsi. Se você é uma pessoa que é empreendedora, tá bom? Igual, por exemplo, a Nathalie falou que ela é empreendedora, bacana, vai em frente. Tá? Você vai estar indo à fonte. Agora, no meu caso, que eu não fui preparado, não fui treinado para ser empreendedor, nunca trabalhei com empreendedorismo, até já fui empreendedor, mas não é o que eu tenho de histórico na minha vida. Então eu vou e compro ações com quem é bem melhor empreendedor do que eu, tá? Que é a forma mais comum de se enriquecer através de ação. Ou você abre sua empresa e depois abre o capital, tá? O Facebook, como essas empresas que nós falamos aí, Metal Leve, tem no Brasil, a própria VEG, ou você compra ações dos caras que já fizeram isso e você se torna sócio deles. Quanto mais ação, mais isso vai refletir no seu financeiro. Aqui o Barsi falando sempre com papéis com bons fundamentos. A gente vai estudar o que são bons fundamentos. Vamos ver no próximo encontro. Empresas sólidas, né? Aí o Barsi falando, fuja do day trade. O que é day trade? É você investir no mesmo dia. É comprar barato e vender caro no mesmo dia. Aí tem gente que faz isso daí, tá? Até virou moda um tempo aí fazer day trade e tal. Poucas pessoas ganham dinheiro com day trade. Tá tipo assim, 0,5% das pessoas, não, fica mais ou menos 0,5% das pessoas ganhavam dinheiro com day trade, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. E o que era dinheiro? R$6.000 por mês de lucro com day trade. Você ia ganhar fazendo Uber, até a pesquisa falava isso aí. E 0,1% mais ou menos que investe conseguia ganhar uma grana boa com day trade. Mas tem também, isso aí é especulação, como eu falei, respeito, cada um faz o que quer. Estatisticamente, quanto mais tempo demora o seu investimento, mais chance de sucesso você tem. Então aí você vê que você investir no mesmo dia, ou às vezes tem chamado de scalper também. Você faz investimento em questão de segundos, robô e tal. Então você imaginar que os grandes bancos aí têm dezenas de pessoas muito inteligentes e fortuna em computador competindo para ganhar dinheiro no mercado, você vê que eu particularmente vejo que eu tenho que ir pelas beiradas, entendeu? Então não adianta querer bater de frente eu sozinho, competir no mesmo dia com centenas de pessoas aí dos grandes bancos, igual o BTG Pactual, igual o XP, tá? Igual o Private do Banco do Brasil e outros bancos, que tem pessoas ali fazendo trade, tá? Equipes inteiras de pessoas 24 horas por dia praticamente fazendo trade para ganhar dinheiro. Tá? Então não tem como eu competir com esses caras, por isso que eu invisto em ações de dividendo. Regra do Barsi, Bitcoin para apostadores, não para investidores. Isso aqui eu discordo do Barsi, cara. Acho que criptomoeda, principalmente a partir desse ano, tá, é para investidor também. Tá certo? Agora, se você segue a regra do Barsi, eu coloquei, eu invisto no dinheiro da pinga. O que é o dinheiro da pinga? Aquele que não vai te doer se você perder. Então, né, eu não acho que é aposta criptomoeda, acho que é uma realidade. Tá? E que tende a se consolidar. Tem grandes empresas, igual BlackRock, grandes fundos de investimento, né? BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo, JP Morgan, né? Um dos bancos mais tradicionais do mundo, que estão entrando, principalmente esse ano, muito forte em criptomoeda. Então, esses caras não entram para perder dinheiro. Tá? Então, já acho que não é aposta, não. Mas, durante muito tempo, foi aposta. Então, você, na dúvida, coloca um pouco de dinheiro, igual investimento em ações que eu estou falando para vocês. Coloca um dinheiro lá que você pode perder, escolhe uma boa ação a partir do encontro que vem, eu vou explicar para vocês. Coloca ali e observa. Tá? Se for bom, você coloca mais. Dou essa dica para vocês. Eu tenho algum investimento em criptomoeda. Dentro dessa filosofia que eu estou explicando para vocês. O que eu explicar para vocês aqui, dá para investir de certa forma em criptomoeda, porque investimento é investimento. Até a plataforma de investimento de criptomoeda é muito semelhante, é praticamente idêntica de investimento em ações. E aqui, o livro Ciclo de Mercado, de Howard Marks. Tá? Tem outro livro dele também, que eu não estou lembrando aqui, mas esse livro é muito bom. Os dois, pode ler os dois. Agora, ciclo de mercado. Vamos ver aqui,
finalizar nosso encontro, tá? Ver as etapas de um ciclo de alta. Então, o mercado, ele oscila, né? Chama renda variável. Você tem altos e baixos. Eu mostrei para vocês no primeiro encontro nosso, né, que o mercado varia dessa maneira. No longo prazo, sempre é assim, tá? Crescente, tá bom? Mas ele vai variando ao longo do tempo. No início, vamos dizer, está no período de alta da bolsa, euforia, tá? Daqui a pouco cai a bolsa. Aí desespero, pessimismo, o mundo vai acabar. Aqui tá, o mundo é maravilhoso, nós vamos ser ricos para sempre. Aqui o mundo vai acabar, ninguém presta, acabou tudo. A esperança acabou. Quando chega nesse ponto, não vai ficar assim para sempre, assim como não fica em alta para sempre. Então, começa o mercado a se recuperar. Algumas pessoas conseguem perceber que o mercado está melhorando e voltam a investir com mais força. Elas não deixam de investir nunca. Tá? Como eu falei, não se sai do mercado de ações. Tá? Aqui eu estou falando do mercado de ação, por exemplo. Pode ser qualquer mercado, imóveis, mercado de crédito, tá? Mas estou falando aqui, o nosso foco é mercado de ações. Então, ninguém vende todas as ações. Pelo contrário, quando o mercado cai, na verdade a gente tem que comprar mais, é o momento de acumular. Quando está aqui em cima, a gente vende boa parte, aí cai, é na diferença de quanto lucrou aqui, quanto comprou mais barato aqui, se aumenta a quantidade de ações, aumenta a sua renda passiva, tá bom? Mas então, vamos lá. Aí, aqui, quando começa a melhorar, algumas pessoas começam a perceber e começam a entrar com mais força no mercado. A maioria dos investidores percebe que a melhora está realmente acontecendo. Então, aqui já está começando, já avançou um pouco na melhora, né? Quando aqui a maior parte dos investidores percebe. Os que ganham dinheiro mesmo, cara, eles logo aqui no início já começam a perceber. Aí chega aqui numa certa fase aqui mais ou menos, que é do Rodrigo, por exemplo, que não é um expert do mercado, os caras cobram, né, ganha muita grana mesmo, eu entro aqui. Tá? Então eu pego ainda um crescimento aí do mercado. Agora, chega num ponto que o mercado aqui, ó, o mercado já está perto da saturação, começa a sair em jornal, revista, o mercado está tendo lucros maravilhosos, está excelente e tal, filho. Nesse momento, sai. Quando começar a sair em jornal, revista, que o mercado está muito bom, sai. Está próximo aqui do fim. Mas é nesse momento que a pessoa que não estuda, que não acompanha, vai por ganância. Tá? Medo e ganância move o mercado. Aí ela vem aqui, compra e logo depois o mercado cai. Ela perde dinheiro. Aí ela vende, quando cai também, ela não mantém. Não, isso é investimento. Comprei, vou manter, eu já tinha comprado já para investir. Não, ela comprou para ganhar dinheiro rápido, o mercado desaba, ela vende esse dinheiro, muitas vezes ela não podia deixar esse dinheiro parado, ou ela fica pé da vida que o mercado cai e vende, tá certo? Daqui a pouco o mercado sobe. Só rapidamente eu vou contar a história para vocês, que o Darcy Bazin, o livro dele conta, eu vou disponibilizar o PDF do livro dele, como ele perdeu dinheiro, né? E depois ele correu atrás de estudar, deu a volta e virou bilionário, como eu já falei. Mas eu tenho uma conhecida que eu peguei e incentivei, né, para investir na Bolsa de Valores. Né? Ela é cunhada de um amigo meu de infância. Aí nisso, o que acontece? Ela pegou e me deu uma esporra. Porque teve, na época do governo da Dilma, né, foi tabelado o preço da Petrobras, né, não aumentava combustível. Aí teve um prejuízo violento, cara. E com isso a ação desabou, porque as pessoas, a Petrobras está indo mal financeiramente. Então a pessoa vende ação. Então o preço desabou. Tá? Então foi a época da depressão que vemos no governo da Dilma, né? Foram 3 anos de economia negativa, né? Que chama depressão. Aí a ação, cara, chegou a valer R$7, né? Aí falou, ó, barato o mercado, compra aí e tal, tá, beleza. Aí ela pegou, depois veio brigar comigo, que ela falou que comprou R$2.500 em ação da Petrobras. E que quando ela acabou de comprar, a ação caiu. Eu falei, minha filha, quando ela conversou comigo, a ação da Petrobras tinha saído de R$7 e estava em 25. Foi Pedro Parente, assumiu o comando da Petrobras e tal. Pô, aumentou aí quase 4 vezes de valor. Eu falei, você está reclamando de quê, porra? Você aumentou 4 vezes. Ela ficou calada. Por quê? Porque ela comprou, deu uma leve queda, ela vendeu tudo. Aí depois começou a subir. Falei, cara, tá de brincadeira. Então, você tem que entender o ciclo de mercado. Eu falei com ela, pô, R$7 está muito barato a Petrobras. Ela ia quebrar se continuasse, mas como ela tem dinheiro do governo, a gente não vai quebrar, porque nós vamos pagar esse prejuízo que a Petrobras teve com o preço congelado do combustível. Tá? Foi período eleitoral, então congelou o preço, mas depois liberou, vai ter que liberar o preço, e nós vamos pagar essa diferença com imposto, porque você não vai quebrar, pode comprar ação.
tá certo? Aí ela comprou, mas deve ter dado uma, igual eu falei com vocês, tá, de 7, aí, sei lá, subiu ela comprou quando estava 7,50, R$ 8, vamos chutar aí. Aí caiu de novo para 7,50, ela comprou 8, caiu 7,50, perdi dinheiro, vendeu. Aí, putz, aí daqui a pouco a ação continuou subindo, 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 um ano direto, entendeu? Falei, cara, como você perdeu dinheiro? Se a ação subiu aí, tá R$ 25 hoje. Ela ficou calada. Falei, cara, putz. Então, ciclo de mercado, gente. Ciclo de mercado. E aqui está o que eu estou dizendo, né? Então, você tem aqui, ó. Você pega um momento aqui, mercado em baixa, né? Esse país nunca vai dar certo. Você vê a psicologia, né? A importância da psicologia. Aí você vem para o desânimo, né? A depressão, o preço está horrível, né? Aqui é o melhor momento de compra. É difícil você acertar o ponto de menor valor de uma ação. Se comprou aqui, ó, se comprou aqui, já está bom. Tá? Aí nisso começa a ter uma esperança, o mercado começa a reverter. Aí vai, ó, aqui na esperança, os caras que ganham dinheiro começam a entrar com força. Aqueles compram também. Na verdade, o bom é principalmente comprar aqui, né? Mas esses caras começam a entrar com força. Daqui a pouco, ó, não, ufa, o mercado está reagindo ali. Aqui entra o Rodrigo da vida já. Já perdeu o início da valorização, mas ainda consegue uma beiradinha, tá bom? Aí depois, agora não. Agora vai subir, agora nós vamos ficar rico de novo. Vai subir de novo, a bolsa nunca mais vai cair, vai subir, aí vem aqui, ó, otimismo, empolgação, excitação. Aqui, ó, o Brasil vai se tornar uma potência, agora vai. Nesse ponto começa a sair em jornal. Na verdade, a empolgação, já começa com as notícias, nesse ponto aqui, toda hora essa reportagem falando que o mercado está excelente e tal, aí, pô, a maior parte das pessoas entra aqui. Tá bom? Entra aqui, as pessoas começam a vender casa, apartamento. Isso já aconteceu no passado, tá, gente? Estou chutando só não. Tá bom? Aí começa. Eu tenho um livro que fala do mercado financeiro e da Bolsa de Mercantil de Valores, né? A Bolsa de Valores financiou a escrita desse livro. E aí fala que teve o Delfim Moreira, foi ministro da Fazenda do governo militar. Ele tinha um assessor, até o Delfim criticando isso no livro, né, que é essa especulação. Ele vendeu um apartamento e 3 meses depois ele conseguiu comprar outro apartamento e ainda teve lucro, de tanto que a bolsa estava subindo naquele momento. Tá certo? Não, isso não vai dar certo, cara. Ele falou, cadê o apartamento? Ele, eu vendi, tá bom. Ele, já comprei outro, ainda ganhei dinheiro. Aí falou, pô, mas isso daí uma hora vai acabar essa festa, você vai perder dinheiro, fica esperto. E realmente, né? Então, esse momento da excitação, euforia, esse mesmo vai para sempre, só que o mercado é cíclico, então tende a cair. Então, na verdade, nesse ponto, a gente vende parte das ações, quando está aqui, compra, e assim vai fazendo, vai multiplicando o nosso patrimônio dessa maneira. E, principalmente, ações pagam dividendo para ter renda passiva. Tá bom? Economias, negócios e mercados consistem em nada além de transações entre pessoas, que eu falei no início do nosso encontro. Tá? E as decisões das pessoas não são tomadas cientificamente, pelo contrário, as pessoas são passionais, são emotivas, por isso você não deve ser. Tá? Então, na hora de decidir sobre o seu dia, você pode ser passional e emotivo para torcer para o seu time, está ganhando, ele é o melhor do mundo, perdeu, ele é o pior do mundo, xinga, beleza, aí daqui a pouco ganha, já volta a ser o melhor do mundo, é assim. O seu time não faz mal, vai lá, beleza, mas com investimentos vai perder dinheiro se fizer dessa maneira. Tá? Então, aí com investimento você não tem torcida, você não tem macho de estimação como político, você não tem ideologia, você tem pragmatismo, é estudar e ter resultado. Tá certo? Próximo encontro a gente vai estudar o quê? Tá? E o resultado é aumentar sua renda passiva cada vez mais. A tendência das pessoas para o excesso nunca acabará, concordo plenamente com ele. Aí eu coloquei isso aqui, a história se repete, tá? Porque, na verdade, o pessoal de história não gosta de falar que a história se repete. Tá, tudo bem, são pessoas diferentes, momentos diferentes, mas o comportamento humano basicamente é o mesmo, desde que surgiu a humanidade. Por isso é importante estudar o comportamento humano. Por isso, eu acho muito importante esse módulo que vocês acabaram de ver também, obviamente. Por isso que eu criei e mantenho esse módulo. É você pensar sempre na psicologia do investimento. Tá? E a história se repete. Medo e ganância. Por isso continua tendo ciclo de mercado. E você dominando o ciclo de mercado, você vai saber a hora de entrar, a hora de sair. De novo,
serve para imóveis, comprar imóvel na baixa, vender na alta, serve para ciclo de crédito, tá? Saber o momento se o crédito está bom, se o crédito não está bom. Tá? Isso tem repercussão na economia, tem repercussão nos investimentos, tá certo? Até o próprio mercado de criptomoeda. Eu entrei agora em criptomoeda. Desde que eu comecei a investir, já estudei sobre criptomoeda. Eu não investi, era bem mais difícil na época, não tinha corretora praticamente de criptomoeda, era inseguro você guardar e tal. E aí, eu já fiz um investimento aí de muitos anos em ações. Aí eu peguei, comecei a pensar em investir em criptomoeda. O mercado deu a tal da queda dos 4 anos, então eu comprei algumas criptomoedas. Tenho comprado aí nos últimos meses, investindo em criptomoeda. Deixa lá, está num momento de baixa de mercado e eu comprei. Tá certo? Então, para tudo, ciclo de mercado se aplica. Bom, recomendação de filme é A Grande Aposta, The Big Short, que short no mercado financeiro você investe em opções. Opção chama de derivativo. É um tipo de derivativo, são apostas que eu falei no mercado. E esse filme vai mostrar muito isso daí, porque eles fazem aposta na queda do mercado imobiliário americano. Né? A grande queda, né? A grande aposta na queda, que é Big Short. Né? Short é você apostar na queda, tá certo? Então, é bem interessante esse filme. E é um fato real que aconteceu, baseado, né, no fato real. Vale muito a pena. E aqui, Okada, né, notamos que todas as pessoas manifestam em seu caráter 2 traços irmãos, egoísmo e apego. E que nos problemas complicados há sempre interferência desses sentimentos. É o que eu procurei frisar durante várias passagens do texto, né? Egoísmo e apego. Tá certo? Então a gente nasce com esses traços, mas a gente pode trabalhar dentro da gente para melhorar isso. Claro, uns nascem mais ou menos, as pessoas são diferentes. Como eu falei com vocês, tem características, a gente nasce forte e outras que não nascemos forte, mas todos podemos trabalhar para nos melhorar, não só como pessoa, como também como investidor. E para isso você tem que praticar. Cria na mente que você quer mudar, pratica uma mudança de atitude, você vai se reeducando, tá? Então, eliminar egoísmo e eliminar o apego, tá? Ter frieza, racionalidade, decisão. Aqui é um texto, peço desculpa, porque em apresentação a gente não coloca texto para ler, mas eu não tive como não colocar, e acho bem interessante esse texto, que é de 1947, cara. Isso no Japão ainda, tá certo? Mas serve muito para o nosso tempo e nosso mercado. Bom, de qualquer maneira, em coisas como ações, devem ser aplicados somente após ter bastante folga na finança. Né? Ou seja, você não pode colocar o dinheiro para precisar amanhã dele. Isso é um investimento. O dinheiro você tem, já falei com vocês, tem uma reserva de oportunidade, né? Para vocês poderem investir, um dinheiro guardado para investir, pode ser na renda fixa, de liquidez diária. E tem também uma reserva para necessidade. Quebrou aqui o cano aqui, eu vou ter que fazer uma reforma. Você tem que ter um dinheiro naquele momento. Tá? Sempre tem imprevisto. É imprevisto que você não sabe o que vai ter que gastar, mas sempre tem uma despesa extra. É um óculos que quebra, você tem que trocar, é uma televisão que queima, é uma geladeira, entendeu? Então, muitas vezes tem que ter dinheiro, não vai ser no cartão, você não vai conseguir pagar, enfim, às vezes você não tem cartão. Então, por isso tem que ter uma reserva para necessidade. Se não precisar usar, ótimo, é igual seguro. A gente faz, né, quem faz seguro, para não precisar usar, é para ter tranquilidade, você paga tranquilidade, tá bom? Bom, então, por isso que fala, você ter sobra na finança para poder investir em ação. Pois assim não se abalará mesmo que abaixo o quanto baixar, porque é um dinheiro que você está investindo, isso é para o futuro. Você não vai precisar tirar, né, ele na baixa da ação para poder ter perda e poder usar em outra coisa. Entretanto, geralmente as pessoas devem aplicar uma grande soma, apesar de não terem capacidade. A questão de capacidade é conhecimento, é estudo. Tá? Essa é que é a causa do fracasso. Isto é, quando se adquire ações, só se pensa na valorização, não pensando na desvalorização. Sim, tá? A gente geralmente, igual abrir um negócio. Vamos abrir uma padaria, todo mundo come pão, a margem de lucro é muito grande. Ninguém pensa que você vai depender do padeiro, que o padeiro pode não ir trabalhar porque ele quer ser mandado embora para ganhar o seguro-desemprego e ficar em casa, que o padeiro vai fazer trabalhar de má vontade e que aí vai abrir a padaria, não vai ter pão de sal, você vai ter que vender pão doce com preço de pão de sal.
né? Ninguém pensa aí que pode ter Deus livre, chover, inundar tudo, e você ficar uma semana sem vender, porque está inundado. Então, só pensa coisa boa. Então, a mesma coisa com ações. Então, por isso é importante, de novo, racionalidade. Né? O emotivo, eu vou ganhar, vou me dar bem, isso vai dar coisa boa. Você ponderar pontos prós e pontos contras. Mesma coisa para comprar uma ação, tá, gente? Bom, só pensando em valorização, não pensando em desvalorização. Bom, então, parou aí. Beleza, se tivesse outra parte aí, gente. Bom, vocês têm alguma pergunta aí? Quem teve paciência de me ouvir até agora, pode ir falando aqui. Boa noite, Luiz. Pô, diretor, Deus vê o que você escreveu aí, cara. Ô, Luiz. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode ir colocando aí, gente. Bom, também pode mandar lá no grupo lá, tá bom? Bom, então, fim. Obrigado aí pelas participações. Semana que vem nós vamos falar sobre o que são ações e quais ações nós devemos escolher em que situação. Então, aqui as referências, né? O livro Trigonometria dos Investimentos, da Digo Capital, Dominando o Ciclo de Mercado, do Howard Marks, né? Aqui mais frases, né, que eu coloquei: investimentos na bolsa, faça fortuna com ações, do Décio Bazin, tá? Que depois do encontro que vem eu vou disponibilizar para vocês. Meu ajudador da bolsa, né? Que eu falei do Edwin Lafreve, é o nome pseudônimo, né? Que o Jesse Livermore usou. Que é o Okada, Egoísmo e Apego, o ensaio dele, o jornal que eu sei também que o Okada escreveu. O Mais Importante para o Investidor. outro livro está aqui, O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks. O jeito de investir também, outro livro que eu recomendo para vocês. Aqui são imagens que eu peguei, falas, aí coloquei. Bom, então é isso aí, gente. Obrigado. Não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, até a próxima. Deixa eu ver aqui. Não tem não. Valeu.